Bom dia, 14 de setembro de 2020. Hoje as aulas das escolas particulares do Rio de Janeiro devem recomeçar. Mas uma decisão liminar de um juiz do trabalho na semana passada proibiu a reabertura até uma vacina contra o coronavírus estar disponível ou existir uma segurança para a reabertura. Mas ontem, por volta das 6 da tarde, a Justiça do Trabalho cassou a decisão liminar que suspendia o retorno às aulas presenciais nas escolas particulares do Rio de Janeiro. Com isso, o retorno às atividades escolares do ensino fundamental e médio pode ocorrer a partir de hoje. Mas eu acho que esse retorno deverá acontecer mesmo a partir de amanhã, porque a decisão tomada no domingo à tarde pegou de surpresa todo mundo. E existe uma logística para abrir um estabelecimento de ensino. Ninguém estava contando com isso. Mas, por um lado, é uma boa notícia. Na decisão do desembargador federal do trabalho, Carlos Henrique Chemicharo, ele diz que não há como postergar o retorno das atividades laborais da categoria dos professores e afins, até que se tenha por erradicado o risco sob pena de causar dano irreparável aos alunos, pais e professores, que nesse período de pandemia, após 7 meses de paralisação da sociedade como um todo, clamam pela normalidade de suas vidas. Só que a decisão dele não obriga os profissionais de ensino a voltarem às atividades presenciais. Ele diz, devendo ser respeitada a manifestação de vontade de cada trabalhador de acordo com a realidade de cada um, especialmente aqueles que se encontram na chamada faixa de risco, conforme definido pelas autoridades em matéria de saúde, mantendo-os ativos por meio de ensino à distância. É claro que aqueles que estão no grupo de risco não devem voltar nesse momento. Mas eu tenho certeza de que os professores sindicalistas e oportunistas vão alegar que não podem voltar ao trabalho presencial. E o motivo é político. A gente sabe. Outro ponto da decisão é que os pais também não podem ser obrigados a manter o estudante em aula presencial. Por isso, segundo o desembargador, cabe à entidade escolar manter o ensino à distância para atender às exigências curriculares de cada faixa etária de acordo com as leis e diretrizes voltadas aos ensinos médio e fundamental. Aí você vê, né? O que poderia ser o início de uma retomada tranquila pode virar uma grande confusão. Um trabalho hercúleo para a escola administrar. Você vê que vai ter professor que não quer voltar, pais que precisam que seus filhos voltem para a escola e retomem o convívio com os colegas, pais que não querem mandar os seus filhos de volta e professores que querem trabalhar. É muita gente dando pitaco no que não entende, né? Até juiz trabalhista hoje no Brasil derruba a decisão de governo. Na semana passada eu conversei com meu amigo Zé Carlos Portugal, que atua na área de ensino, sobre aquela liminar que havia impedido das escolas de abrirem hoje. E ele falou o seguinte: se a gente tem 2 secretarias de saúde dando aval, 2 comitês científicos dando aval, a quem mais nós estamos submetidos para a reabertura das escolas? Qual a entidade que falta se pronunciar? Será que é a ONU? A Liga dos Guardiões da Galáxia? Só lá as crianças correm perigo de contaminação e de levar o vírus para casa, onde vai matar as vovós e os vovôs. Ele disse que os parquinhos estão cheios, os restaurantes estão cheios, igrejas cheias, ônibus nunca pararam de circular. E aí ele perguntou, será que as crianças só se contaminam na escola? E as faculdades? Por que não liberam? E o ensino médio? Para ele, esse argumento das crianças é mais de uma dessas falácias. É uma grande mentira. E ele me expôs alguns fatos.
Ele disse que a elite da educação estatal já decidiu que 2020 é o ano que não existiu e que se danem os laços afetivos, cognitivos, que se danem os nossos resultados humilhantes na avaliação do PISA, que se danem também o crescimento dos transtornos, da violência doméstica e até mesmo dos suicídios. E ele tem razão quando afirma que há uma proposta deliberada e orquestrada. Isso não é de graça, né? Há um aparelhamento que vai além do que a nossa boa-fé possa imaginar. Só que esse pessoal não faz ideia, ou faz e quer agravar a situação, do dano emocional causado às crianças e adolescentes. Isso é incalculável. As nossas crianças estão sem aulas há 200 dias e não existe nada parecido em nenhum lugar do mundo. Mas aqui mesmo no Brasil nós temos um exemplo. No estado do Amazonas, que teve o pico da pandemia em abril e as notícias eram aterrorizantes na época, as aulas já recomeçaram há 2 meses. Eles tomaram as medidas de segurança necessárias e os estudantes voltaram para a escola. E está tudo correndo bem. Nenhum caso registrado depois disso. O Brasil virou uma zona. O STF tira a coordenação das ações de combate à pandemia do governo federal. Os governos estaduais e prefeituras tomam decisões, mas depois a justiça vai lá e suspende as decisões. Agora entra no circuito para atrapalhar ainda mais a justiça do trabalho. É impossível, né? É muito difícil trabalhar assim. Além disso, a mídia torce pelo dia do apocalipse, né? E assusta mais pais e filhos, contribuindo com os danos à saúde mental de todos os seus telespectadores. Vamos torcer para que esse estado de emergência acabe em dezembro e a autoridade do governo federal se restabeleça. Um outro assunto que me chamou a atenção nesse fim de semana foi a notícia de que o juiz federal Marcelo Bretas vai ser julgado por participar de ato político com o presidente Bolsonaro. Em fevereiro desse ano, o juiz estava presente na inauguração de uma alça da Ponte Rio-Niterói com o presidente. E também com a participação do prefeito do Rio, Marcelo Crivella, que está enrolado aí agora. Depois seguiram para uma festa evangélica. Se eu fosse o juiz, eu evitaria esse tipo de exposição. Mas quem quer punir o Marcelo Bretas é justamente o pai de quem sofreu busca e apreensão pelo juiz Marcelo Bretas. O filho investigado por suspeita de receber 82 milhões para atuar em causas da FEComércio. Marcelo Bretas começou a ser investigado em maio pelo TRF2, por determinação do presidente do Superior Tribunal de Justiça, Humberto Martins, que era então corregedor nacional de justiça. E ele é aquele que disse que Toffoli é poder. No meu ponto de vista, há um grande conflito de interesses. Mas como isso aqui é Brasil, vamos ver no que vai dar. Tenha uma ótima semana.